Há mais por trás do jogo, há mais por trás do green. Profissionais, figuras, gente que vale ouvir. Mais do que golfistas, mais do que golfistas, mais do que golfistas. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Mais do que Golfistas, um podcast onde falamos de golfe e sobre golfe. E hoje temos o prazer de ter connosco alguém que é muito conhecido, todos que nos vêm aí de casa, não fosse um dos melhores árbitros portugueses de sempre. Artur Soares Dias, muito bem-vindo e muito obrigado por estares aqui connosco. E eu gostava de começar pela pergunta bandeira deste podcast, que é, mais do que um golfista, quem é o Artur Soares Dias? Obrigado antes de mais pelo convite. Já vi que além de saber jogar golfe também sabes fazer este tipo de trabalho, o que é muito bom. Tento. Não é seguramente fácil, pelo menos para mim não foi a primeira vez que estive em frente às câmaras, mas agora que já comecei a repetir algumas dessas doses, tem sido mais agradável e mais soltinho, de forma a potenciar ou pelo menos a partilhar com aqueles que nos ouvem algum daquilo que é as nossas perspectivas, umas certas, outras erradas. E nessa medida, obrigado por este convite e parabéns a ti novamente. Muito obrigado, amigo. No que diz respeito a Artur Soares Dias, bom, sou o Artur, sou pai de 2 filhos, solteiro e bom rapaz, comprometido até ao fim e, e digamos que, para além disso, terei o meu curso de gestão. Aos 17 anos deu-me uma boqueira de ser árbitro de futebol, fruto essencialmente e influência do meu pai. O sonho de atingir os Jogos Olímpicos, realizado em Tóquio 2020. Pronto, e sou feliz, tem corrido bem. E és um golfista, não é? E agora, nesta perspectiva, sou golfista, eu acho que isso é demasiado para mim. Acho que sim, eu acho que podemos dar esse... Além destas taças serem todas minhas, mas isso não quer dizer nada, não é verdade, até porque não considero-me um verdadeiro golfista na medida daquilo que é o exemplar que está aqui ao meu lado direito e daqueles com quem eu vou jogando, que seguramente têm muito maior capacidade que eu, mas divirto-me, dou umas tacadas e é um desporto super, super interessante que eu utilizei durante muito tempo para a minha preparação também daquilo que foi a minha profissão de árbitro durante muitos anos. Exatamente, eu gostava também de perguntar exatamente isso, ou seja, quem és tu como golfista? O que é que tu gostas de vivenciar no golfe e o que é que o golfe te dá? E também como é que isto entrou na tua vida? Como é que o golfe entrou na tua vida? O golfe entrou na minha vida. Eu tinha dois dos meus melhores amigos na altura, os Manos Guedes, começaram a jogar golfe e a certa altura eu experimentei e achava que era demasiado parado. Não era aquilo que eu ambicionava. Mas também consegui, desde essa altura, e isso já lá vão mais de 20 anos, consegui perceber que havia uma série de sinergias e pontos de igualdade entre aquilo que é o desafio do golfe e o desafio de arbitrar. Isto porque, e quem está desse lado pode pensar, mas o que é que tem uma coisa a ver com a outra? Verdadeiramente, e desde logo aquilo que eu a certa altura comecei a notar que era interessante, era conseguir no defeso das épocas utilizar o golfe para treinar os meus índices de concentração. A concentração, a atenção, equilíbrio emocional, porque nós no golfe, conforme tu sabes melhor do que eu, quando damos uma tacada acabamos por ter umas bem-sucedidas, no meu caso a maioria não tão bem-sucedida, e é preciso gerir a frustração de não correu bem, e a próxima vem logo a seguir. É um bocadinho que acontece na arbitragem. Nós queremos ser os melhores, estamos continuadamente a ser solicitados para tomar a decisão, umas vezes acertamos, outras vezes falhamos. Aos olhos de quem nos ouve, se calhar falhamos mais do que aquilo que acertamos, aos nossos olhos acertamos muito mais do que aquilo que falhamos, mas mesmo assim as poucas que falhamos são aquelas que nós não queremos voltar a falhar. Então temos que nos preparar para a próxima decisão quando falhamos, porque a frustração existe, a vontade de fazer melhor existe, e se nós estivermos naquele momento a pensar na decisão anterior que foi menos boa, vai-nos influenciar a próxima ação, a próxima decisão. E no golfe é igual. Uma tacada mal dada, não podemos estar a pensar na próxima acerca dessa mal dada, temos mais é que pensar que a próxima vai ser bem dada. Exatamente. É a mesma coisa que a decisão de um árbitro. Se falharmos anteriormente, temos que nos esquecer, já passou, vamos para a próxima vai ser melhor, porque se cometemos o erro de tornarmos a pensar naquela que tivermos decisão mal dada ou mal tomada, vai ser o descalabro total, porque vamos entrar num ciclo vicioso de má decisão e de descontrolo,
E este controle emocional, tanto no golfe como na arbitragem, é essencial para ser bem sucedido. Exatamente. E tu sentes, porque realmente no golfe é verdade, é um dos, Isso podes falar tu. é um dos temas. Não, eu tenho muito pouco que falar, que eu agora já jogo pior que tu, por isso imagina como eu estou. Mas realmente no golfe é algo que nós temos que trabalhar muito, que é o saber lidar com o erro, não é? Porque são 18 buracos, portanto nós podemos falhar mas depois ainda temos mais uns quantos. Não, e podemos fazer um par num, ou podemos fazer um birdie num, e depois a seguir Exatamente. entramos em desequilíbrio e corre muito mal, e depois a pensarmos que já acabou o jogo, mas ainda temos mais não sei quantos buracos para recuperar. Exatamente. Portanto, isto é tudo uma questão de controle emocional. E tu sentiste, ou seja, nesta caminhada que tem sido a tua vida golfística, tu sentiste que conseguiste chegar mais rápido a um sucesso nessa área de gestão de sentimentos na arbitragem ou no golfe? Na arbitragem nós já tínhamos a capacidade de conseguir gerir a frustração. O que é certo é que algumas vezes o índice de concentração decorrente da frustração de uma má decisão variava. Mas também ao longo dos anos essa frustração iria diminuindo, até porque as decisões, teoricamente, com a experiência, vão sendo cada vez menores as más decisões e vão sendo, por isso, menor a necessidade de gerir a frustração. Mas também é verdade que a maior exposição, porque cada vez com a maior experiência vamos ser sujeitos a jogos com mais pressão, com mais mediatismo, com jogos da Champions, com jogos mundiais, jogos europeus, e portanto a margem de erro é claramente menor. No golfe também é muito parecido com isto, na medida da margem de erro, mais uma vez, e quem nos ouve que seja da área do golfe, uma rotação mal dada do pulso, ou uma rotatividade não bem dada, ou levantar a cabeça, ou seja o que for, influencia logo o suficiente, e estamos a falar de movimentos micro que influenciam o sucesso da atacada. Na arbitragem é a mesma coisa, porque ao fim e ao cabo, uma má posicionamento, ou uma má leitura, ou um menor foco de conseguirmos verificar o foco estreito ou foco amplo da tomada de decisão, também influencia logo uma boa decisão. Portanto, eu acho que consegui trazer mais para o futebol aquele pouquinho que me faltava de melhor concentração, melhor atenção, melhor capacidade de frustração, fui buscar ao golfe para trazer para cá. Como não estou em competição no golfe, bem basicamente para me divertir, para estar com amigos, para conseguir estar em bons ambientes, digamos que a minha dedicação, o meu empenho, a minha frustração, eu se falhar aquela atacada, pronto, olha, acerta a próxima. Exatamente. No caso em concreto da arbitragem num jogo de Champions ou de outra coisa qualquer, não é bem assim, porque se eu falhar uma, estou morto, né? já não tenho, digamos, uma segunda vida. Exatamente. E a pressão é muito maior e, portanto, digamos que foi mais do golfe para o futebol do que o futebol para o golfe. Mas é fantástico da nossa parte saber que o golfe, não é? E que aquilo que tu tiraste desta modalidade te ajudou um bocadinho na tua área. Todo o desportista é bem mais sucedido consoante os treinos e o treino que repetir. Infelizmente eu não consigo repetir competição com 11 jogadores de cada lado a tomar decisões. Não há. Exatamente. O meu treino era físico durante a semana e digamos que, e é um ponto de melhoria, claro, para a realidade atual da arbitragem, era conseguir potenciar treinos de tomada de decisão sob pressão. Exatamente. Que não há. Nós temos basicamente, os árbitros ao dia de hoje têm treinos durante uma semana físicos, essencialmente. Não têm treinos de tomada de decisão em competição, porque a competição só ocorre no final da semana. Então tu consegues substituir isso por outros tipos de realidades. Então no golfe tu consegues estar sob pressão, se tu mentalizares que queres ter um bom resultado, estás sob pressão do resultado, não estou a falar da pressão mediática, estou a falar da pressão do resultado, e tu consegues treinar nessa pressão que estás a ter desse jogo, que estás a lutar, e o golfe, como tu sabes, contra ti, não é? É um jogo contra ti próprio, não é contra mais ninguém, o que também é bom, porque mais uma vez outro ponto de comum, a arbitragem é solitária, tu estás ali sozinha, é verdade que tens a equipa contigo a ajudar-te, mas o decisor... Sim, és tu, para o bem ou para o mal, exatamente. Para o bem ou para o mal é o árbitro. Os outros estão-te a ajudar, é verdade. Os árbitros assistentes, o VAR, o quarto árbitro, por aí fora. Mas tu é que tens de tomar a decisão. Portanto, em alguns casos estás em situações que são dúbias, tipo, isto é amarelo ou é vermelho, ou está no limite para amarelo, está no limite para vermelho, para que lado é que vais?
E, portanto, no golfe, ao fim e ao cabo, esta realidade de lutares contra ti próprio, gerires essa pressão contra ti próprio, afinares esses detalhes todos de posicionamento, de cabeça, etc, etc. Se fizeres analogias àquilo que é tomada a decisão em jogo, é muito semelhante em tudo. Tem muita semelhança. E eu até acho que tem outra realidade de semelhança, que é super difícil jogar golfe. Super difícil arbitrar, pois, imagino. Embora que tu no golfe não tens um problema tão grande como tens na arbitragem, que é a avaliação pública, não é? Ou seja, isso também... Na verdade, no que diz respeito ao futebol, a arbitragem em particular, é irrelevante para nós, e é um erro que os jovens árbitros cometem muitas das vezes, que é pensarem naquilo que os outros avaliaram. Estou a falar de mediatismo, sim, exatamente. Da pressão pública. O que é importante para nós, e é verdade que no início eu também não o fazia, era olhar para os jornais, era olhar para aquilo que as pessoas pensavam, etc, etc, porque vivemos numa sociedade cada vez mais consumista de comunicação, de tudo, em segundos está tudo divulgado nas redes, etc, etc. Mas isso era dado um peso excessivo que não deveria ser dado, e que os jovens árbitros por norma dão, e eu também dava, que é pouco relevante. O que me importa é a minha autoavaliação, é a avaliação do nosso treinador, ou do nosso preparador físico, ou do nosso técnico. Esse sim é que são, digamos, críticas fundadas. Exatamente. Porque as outras todas são distorcidas de acordo com a cor dos óculos de que cada um usa. E são subjetivas, não é? Subjetivas, ou seja, é muito mais importante focar-te no processo em si do que no... A maior parte deles não dominam a lei, a maior parte deles não tem conhecimento da lei, não sabe quais são as orientações da FIFA, da UEFA. Exatamente. Portanto, não é assim tão importante. Sendo certo que no golfe não temos isso, no futebol temos, mas não é relevante para o processo, exatamente. Para o processo. E agora, ou seja, aos dias de hoje, não é, que já não arbitras de forma competitiva, como é que tu vês o golfe? Ou seja, o que é que tu gostas de retirar do golfe quando vais para o campo de golfe? O prazer de estar, claramente, o convívio, a competição contra ti próprio, os momentos pós-golfe, mas acontece igual no futebol também. Ou seja, nós na minha equipa muitas vezes brincávamos que era a arbitragem é tão bonita e tirando os 90 minutos que era a capacidade de fora dos 90 minutos, o resto é tudo espetacular. Que é o ambiente, que é as pressões dos jogos, o scouting dos jogos, a preparação física, os próprios hotéis, as próprias realidades competitivas, os estádios cheios, o barulho, etc, etc. Quando começa, aquilo é um problema grave, não é? Aqui no golfe é o inverso, porque apesar que também não é só o inverso, porque também fora do golfe, conforme nós sabemos, os convívios são fantásticos, os almoços, jantares e tudo mais. Durante o jogo, o contacto com a natureza, a própria condição física de andarmos de um lado para o outro, para mim é importante para manter algum ânimo físico, entenda-se, para manter alguma dessas condições. E depois a seguir também, claro, está o desafio, porque ao fim e ao cabo é um desafio, está sempre a querer melhorar. Exatamente. Uma coisa muito, muito engraçada que eu gostava de te perguntar é que tiveste uma carreira absolutamente fantástica, e quando chega ao fim, ou seja, normalmente, e nós vemos, e aqui falando do futebol, quando um jogador chega ao fim de carreira, realmente é muito mediático. No teu caso também foi mediático pelo estatuto que tu tinhas, mas nunca é tanto. Como é que tu lidaste com esse, ou seja, como é que tu lidaste com o dia seguinte? Como é que foi o deixar os relevados? Não é... Ainda está a ser. Não se consegue carregar num botão e desligar, não é? Porque ainda está a ser, ainda parece que foi ontem. Ainda parece que foi ontem que estive no Europeu na Alemanha e que fiz o último jogo e vim-me embora. É um processo difícil, sem dúvida, porque foram 28 anos de rotinas, treino, preparação, jogo, treino, rotina, jogo, preparação. Andava-me sempre nisto, viagem para aqui, viagem para acolá. A família a ser sacrificada com isso. Não estar muito tempo disponível para a família e agora estar todo o tempo disponível para a família. Interações que não haviam, que agora começam a haver. São realidades que o próprio ambiente familiar se adapta face àquilo que é um objetivo familiar, que sempre me apoiaram, de conseguir atingir o topo da carreira. E com muito sacrifício da parte deles e com muito benefício da minha parte. Sacrifício também seguramente, mas benefício também
e depois a seguir reproduz também no ambiente familiar, como é Exatamente. lógico. Mas não é um botão que se desliga, não é um botão fácil de desligar, e aos poucos e poucos vamos habituando a uma nova realidade. Eu aos 30 anos despedi-me de ser diretor de recursos humanos também, na altura com 300 e tal colaboradores, para só ser árbitro. E essa mudança também, passar de um gabinete ao seu doutor, para passar para um campo ao filho de tudo, não foi uma realidade também fácil, mas era aquilo que eu queria. Neste caso em concreto, aos 45 anos, foi uma decisão minha, mas também era uma decisão que tinha que ser tomada mais cedo ou mais tarde, porque a condição física não é a mesma, as velocidades dos jogos são diferentes, a capacidade física começa a ser menor e ao fim e ao cabo os desafios começam a ser maiores, e há sempre um início e um fim do processo. Está a ser uma transição smooth. Exatamente. E antes de fazer a outra pergunta que gostava também relativamente a isso, mas há ainda uma semelhança muito grande, na minha opinião, entre a arbitragem e o golfe. É que nós no golfe, ninguém nos leva a sério na medida de... E eu fui atleta de golfe, ainda hoje estivemos com o Daniel Rodrigues, um profissional de golfe. A sociedade não pensa num atleta de alta competição, mas é a mesma coisa com um árbitro de futebol. Portanto, a exigência física, não é? Tu eras um atleta de alta competição. Eu em 7 dias da semana, um era jogo, um era descanso, e os outros 5 eram treino. Era um treino. Treino, passava treino físico todos os dias, desses 5, e além do treino físico tínhamos a questão do treino psicológico. Eu contratei um psicólogo para me acompanhar, eu contratei um PT para me contactar, para me acompanhar, todos estes profissionais que andavam, um fisioterapeuta para me acompanhar, todos estes profissionais que andavam à minha volta tinham que ter o meu acompanhamento e o meu trabalho e o meu treino. Exatamente. E ao fim e ao cabo era isso que acabava por acontecer, e ninguém olha de facto, conforme dizes, como um árbitro, como um atleta ou como um profissional ou o que for, mas é totalmente errado. Sim, mas exatamente. Totalmente errado. E agora... É porque nesta questão o árbitro em particular, assim como no golfe, no caso do golfe, com prize moneys fantásticos, incríveis, né? Sim, nas primeiras divisões, sim. Vamos ao topo e vemos quanto é que é. No futebol, um árbitro com um impacto numa decisão de milhões, de uma ida à Champions ou de uma ida a uma final ou o que for. Exatamente. E agora retomando um bocadinho a parte ou seja, da mudança, não é? e da reforma dos relevados, em que é que o golfe tem sido importante para ti nesta transição? Na ocupação de um tempo que ficou disponível. Porque ao fim e ao cabo eu tinha treinos todos os dias, conforme estava a dizer há pouco, e agora tenho esse tempo disponível para fazer outra coisa qualquer. Faço também aquilo que é outras áreas de negócio que eu criei, mas para além disso os tempos livres de ocupação do tempo existem, e o golfe consegue acompanhar ou pelo menos ocupar esse grande espaço. Eu costumo dizer que sou um jogador um bocado esquisito, que só jogo de maio até... Mas aí estamos juntos, porque aí estamos juntos. És um jogador de verão, de bom tempo. Eu só entro no defesa. Já entrava no passado e agora é igual. Aqui atrás já tive a oportunidade de jogar às chuvas e disse, que é isso, não é para mim. Exatamente. Pode ser, até porque passaste muito tempo na alta competição a sofrer e agora... Muito treino à chuva, muito jogo à chuva, e eu disse, não, vocês não me apanham nisto outra vez. Pôs os tacos, vamos embora daqui para fora. Exatamente, eu nisso estou como tu. Mas também é muito saudável, porque o bom do golfe é realmente nós também nos divertirmos, encontrarmos o prazer no que fazemos e fazemos quando nos apetecemos. Não, o silêncio, só mais uma questão, o silêncio do golfe, o silêncio da atacada, o silêncio da bola a entrar, o silêncio do própria natureza é incrível, são momentos de desconectar com a realidade e estar ali no teu próprio ambiente contra ti próprio e usufruir de uma boa companhia, que se tivermos também é fantástica, mas é incrível. Exatamente. Eu agora gostava de fazer aqui um exercício contigo, que era pegar em situações golfísticas e tu tentares fazer um comparativo com a tua carreira na arbitragem. E começava pelo primeiro drive do campo, não é? Ou seja, o primeiro shot, aquele shot onde tu ainda não sabes o que é que vai acontecer, para onde é que a bola vai, portanto aquele primeiro momento, aquela primeira tacada. Na arbitragem, na tua carreira, um momento que te faça lembrar este... É um bom exercício.
quando estavas a fazer a pergunta, é um exercício que é a forma como nós começávamos um jogo, o estado de espírito de começar um jogo e depois a seguir a primeira falta, por norma era sinónimo, ou conseguíamos, fruto da experiência, até os próprios elementos da equipa conseguiam perceber se eu estaria na versão bem sucedido ou na versão arrasto no sentido de isto não sei se vai correr bem. Exatamente. Porque nós somos todos humanos, todos temos vontades e falta dela em alguns momentos. Nós gostamos muito de futebol ou gostávamos muito da arbitragem. Nem sempre me apetecia ir arbitrar, claro. Porque estava cansado, ou porque se calhar a minha filha não tinha dormido bem, ou se calhar o ambiente familiar tinha um problema qualquer, ou seja o que for. É a mesma coisa, e isso traduz-se por norma depois no decorrer do jogo, essencialmente e obrigatoriamente. No golfe eu acho que também acontece a mesma coisa. Quando uma primeira tacada sai bem, diz assim, isto hoje vai correr bem. Pelo menos eu sinto isso muitas vezes. Verdade, que é verdade. Dão um primeiro drive e dizem assim, eu hoje estou a acertar drive, pronto, vamos embora que isto hoje vai ser em grande. De vez em quando não é, mas pronto, não interessa. Mas pelo menos o primeiro shot era o indicador de conseguirmos isto vai ser uma manhã bem passada. Exatamente. Era um bom sentimento. No futebol também era a mesma coisa com a primeira apita dela ou com a primeira falta mal marcada ou bem marcada. Okay. Digamos que hoje está afinadinho. Muitas das vezes nós dizemos isso no sistema áudio. Isto hoje vai correr bem, porque o jogo sentia-se. Sentia exatamente. Aquela primeira decisão motivava-te. Motivava-te para o resto das boas decisões, ou também podia ser um indicador, e aí está o tal treino psicológico e emocional, que é dar a primeira tacada assim, esqueci-me de rodar o corpo, ou levantei a cabeça. Indicador, corriges rápido para depois na segunda estás bem. Também funciona ao contrário, também era bons indicadores, e estes links pode-se muito bem passar de um desporto para o outro. Porque eu lembro-me muitas vezes não marcar uma primeira falta bem dada. Isso assim, fazia o link, porque levantaste a cabeça, estou a falar do golfe, e aqui a fazer pontos umas atrás dos outros. Levantaste a cabeça, não, dobrei os pulsos, não, rodei o corpo, ou não rodei o corpo. E porquê? Estava mal posicionado e começava eu a fazer isto de infrações de segundos, como é lógico. Aquele pensamento crítico para depois... Para chegar logo à solução, para te conseguir encontrar a boa decisão a seguir. Exatamente. E diz-me uma coisa, nesta primeira tacada na arbitragem, como é que é? Tu arbitraste alguns dos melhores jogos que se podem arbitrar numa carreira de árbitro. Por exemplo, lembro-me de um Real Madrid-Manchester City para a Champions. Como é que é entrar em campo, ou seja, aquele momento em que vais para o jogo? Como é que tu te preparas para isso e como é que depois fazes a transição? Esse foi um dos jogos que mais gozo me deu, foi uma meia-final da Liga dos Campeões, que teoricamente na altura toda a gente dizia que era a final antecipada desse ano da Champions. 2 colossos, não é? Uma pressão enorme, um estádio Santiago Bernabéu cheio, e tens que te preparar antes, não é? Tens que pensar que não é nada mais nada menos que mais um jogo, que já fizeste dezenas deles para trás. É a mesma coisa que vamos fazendo paralelismos, vais fazer um putt para acabar num birdie e diz assim, não posso tremer. Se começas a pensar que não podes tremer, já vais tremer, já vais falhar. Portanto, o pensamento é todo o oposto. É a mesma coisa que, outra vez, na arbitragem, entras para um jogo deste, tu vais mas usufruir, estás numa meia-final da Liga dos Campeões, com 2 colossos à frente, com um dos melhores jogadores da Europa, com muitos dos bons jogadores da Europa, e vais usufruir do momento. Isto é o pensamento. A realidade é outra. Porque nos primeiros 5 minutos, nesses jogos, tu tremes por todo lado, acusas a pressão por todo lado, e enquanto não entras verdadeiramente durante o jogo para sentir já estou no peixe na água, até lá aquilo não corre bem. Vai estar a primeira falta. Depois se marcas a primeira falta e se engatas, pronto, a coisa já te roda, já rola melhor. Se não engaixas bem na primeira, vais andar ali à procura de encontrares o teu timing, e a partir daí pode engatar outra vez, encontrares o teu flow, o teu smooth, o teu modo, para conseguires ser bem sucedido. E o golfe, mais uma vez, é a mesma história. Para acabar, para ganhar não sei quantos milhares de euros, estou a falar dos que estão na primeira divisão, e que estás a uma tacada para meter birdie ou para fazer par, ou que tu que assim entenderes, digo eu que o taco também deve
deve tremer a pensar, ui, se eu falhar não vou receber, Exato. ui, se eu falhar não... Pronto. Sim, mas tens de focar no, Tens de focar no processo. resultado, Exatamente. tens de focar naquilo que treinaste, tens de focar naquilo que percorreste e tens de focar no sucesso. Exatamente. E agora uma outra situação que é que eu sei que contigo isto acontece muito poucas vezes, mas comigo acontecia muitas, que é o 3 putts, ou seja, estás no green com um putt a 5 metros, estás a pensar no birdie, mas às tantas sais de lá com 3 ou 4 putts. Na arbitragem, ou seja, o que é que tu... qual é o acontecimento na arbitragem que tu... Isso é o pensamento contrário da frustração, que é o contrário do ser pensar que eu sou melhor, né? Eu sou o maior, não, eu vou conseguir meter um birdie e a humildade tem que estar sempre presente no sentido de não achares que vais ser o melhor daquele jogo em particular ou da tua terra ou do teu campeonato. É ter a humildade, não pensar, estás nivelado ao fim e ao cabo. E muitas das vezes quando tu pensavas que vou fazer um grande jogo, aquele altivismo ou aquele pensamento descabido de hoje não vou falhar nenhum lance, impossível. Eu, por acaso, um dos motivos que me levou a ser árbitro foi a pensar que eu vou conseguir fazer um jogo sem falhar. Eu fiz dezenas, centenas de jogos e nunca consegui. Mas era um objetivo, mas nunca pensava, nunca punha. Aliás, na verdade, até pus uma vez, a certa altura, no final de um jogo, o treinador de uma equipa, o Carlos Carvalhal, ainda estava eu na primeira época da primeira liga, tinha 24 aninhos, e dos meus sapatos da arrogância, a pensar que sabia tudo, assinalei um penalti contra ele e não assinalei outro contra ele. Em ambos falhei. Ou seja, o que eu marquei não era e o que eu não marquei era. E no final o Carlos é fantástico, ele chegou à minha beira e diz assim: Arthur, acho que não correu muito bem o teu jogo hoje. Porquê? É assim, e eu disse assim: eu tenho a certeza que acertei os dois e corto a minha cabeça como acertei. Pronto. E já não estavas... Não correu bem, foi muito mal, falhei os dois. Portanto, esta arrogância ou esta falta de humildade ou esta falta de saber estar não faz sentido algum. Nós temos de ter a noção e tentar focar-nos no trabalho e naquilo que é a dedicação, naquilo que é o empenho, naquilo que é o treino. E depois, a partir daí, a coisa deixar rolar, não pensar que vamos ser os melhores, nem que vamos ser os piores, mas simplesmente pôr em prática aquilo que aprendemos e treinamos. Exatamente. E a partir daí consegues encontrar um nível smooth. Falaste aí de algo que é engraçado, que nós também na entrevista com o Daniel Rodrigues, que é um dos profissionais que agora está a brilhar no European Tour, que ele usou muitas vezes, que é exatamente o estar nivelado. Portanto, nem estar demasiado acima nem demasiado abaixo. Não pode estar, tem de estar equilibrado. Não pode estar eufórico, a pensar que vai correr bem e depois vai ser desplicente. Ou não vai estar frustrado na maré de baixo, dizer isto, eu estou com medo, e depois assim vais andar ali contido e não vais conseguir mostrar as tuas competências nem capacidades. Encontras ali um nível equilibrado, nem de muito nem de pouco, de forma a conseguires fazer o jogo normal. E a arbitragem também é um bocadinho disso. E agora nós no golfe temos o All-in-One, não é? Que é, não sei se já fizeste algum. Não. Não, está perto, está a chegar o teu momento. Mas no golfe temos o All-in-One, que é algo extremamente raro, mas que é um evento único. Na arbitragem, qual é que seria, ou melhor, o que é um All-in-One na arbitragem e quantos All-in-One já fizeste tu na arbitragem, não é? Acho que não fiz nenhum. All-in-One, acho que não fiz nenhum, mas estou falando da perspectiva da arbitragem. All-in-One na arbitragem era porventura conseguir fazer um jogo sem erros. Impossível. Há um lançamento que é mal dado, um canto que é mal marcado, uma falta que não é vista. Sei lá, tanta incidência, tantos eventos ao mesmo tempo. Nós temos dezenas de decisões durante um jogo, centenas quase. Portanto, a probabilidade de falhar uma e ver mal uma é elevada. É gigante. E se fizermos uma perspectiva, vai estar eu a tentar arranjar a solução para o meu problema. Eu quero ter um all-in-one, então se eu quero ter um all-in-one, se eu consigo arranjar sendo positivo, não sendo demasiado eufórico, é chegar a uma final europeia, conseguir chegar, ou ir a um evento, um europeu, ou ir a um evento, um mundial, porque toda a gente pensa que é fácil, mas Portugal raramente está nesses eventos, porque
a competição é tanta dos outros colegas árbitros, e a diferença entre eu e os outros colegas árbitros que temos na Europa e no mundo é tão pequenina e as vagas são tão poucas que faz com que a presença já por si só já é fantástica. Exatamente. Ou, por exemplo, ter ido a Tóquio, Jogos Olímpicos, nunca ninguém tinha ido e eu consegui ir, portanto é um evento único. Olha, o meu Obi-Wan pode ser esse. Exatamente. Digamos que é o verdadeiro Obi-Wan, porque só fui um até agora. Exatamente, sim, e lá está. Eu apesar de, eu acho que neste caso o all-in-one é exatamente isso, porque é algo que muito pouca gente faz, só está ao alcance de alguns, mas é o expoente máximo, não é? E tu conseguiste-o. Se tivesse ou seja, se tu pudesses escolher uma formação para jogar, pessoas que joguem ou não, quem é que tu gostavas ou seja, escolher 3 pessoas para jogar contigo golfe, quem é que tu gostavas de... Eu por acaso olho para o golfe mais uma vez, ainda hoje tive a oportunidade de estar a jogar de manhã e hoje fui jogar com uma pessoa que já tinha jogado e com 2 pessoas que nunca tinham jogado. E, curiosamente, eu acho que isto é o bom do golfe também, que é ter a oportunidade de aprender com outros que sabem jogar. Primeiro, ter pessoas com competência que já saibam jogar, que têm preferencialmente um handicap abaixo de 10, já nos ensinam seguramente muita coisa. Depois, a seguir, ser pessoas que não estão aqui só e durante um jogo temos 18 buracos e passamos uma manhã inteira a jogar, ter a possibilidade de aprender com eles golfe, mas também, como nós andamos muito a pé e há momentos que não estamos só da atacada, o percorrer, conseguir juntar pessoas com cultura, com capacidade, com partilha, saibam competir, mas que não sejam demasiado competidoras, no sentido de aquelas coisas de não tocou, não marcou. Sim, que é o desagradável, não é? Desagradável. Ter um bom ambiente, conseguir também partilhar outras histórias para além do golfe, sejam elas quais forem da sua vida. Hoje estive a jogar com um médico, ou com um empresário, com 2 empresários. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu, no caso, também sou empresário ao dia 2, mas empresários de áreas totalmente distintas. E, ao fim e ao cabo, ter a capacidade de conseguirmos aprender com eles, não só o golfe, mas também a forma de viver, a experiência de vida, a experiência profissional, a partilha, etc, etc. Eu diria que este é as pessoas ideais para nós conseguirmos aglutinar, que é pessoas que não se conhecem, que se juntam com um interesse comum de partilhar e jogar uma boa partida de golfe, e conseguir, além disso, trocar perspectivas, não só do golfe, mas também de outras áreas diferentes. Pessoas essas que saibam estar com competência, com capacidade, com conhecimento, é fantástico. Eu diria que são os requisitos. Ora, desde que tenham os requisitos, podem ser qualquer um. Fantástico. Sim, e o golfe acaba também, porque tu falaste no futebol dos 90 minutos, tudo era bom exceto os 90 minutos, não é? O golfe tem essa felicidade de é orgânico no exercício da atividade, tu conseguiste também ter esses momentos ao mesmo tempo, não é? Ou seja, eu diria que o golfe tudo é bom, à exceção das tacadas, não é? Exato. No meu caso é, amigo. No meu caso é. Tirando as tacadas, o resto é tudo bom. Bom ambiente, bons almoços, boas conversas, bom ar puro, bons campos, boas viagens. Portanto, a estacada. Isso é que é um problema. Temos mesmo que fazer isso para cá andar, senão não é? Não tínhamos justificação. Gostava agora que me ajudasses aqui, até para lá para casa, desmistificar aqui um bocadinho a ideia que se tem do golfe e pegar aqui em algumas ideias erradas que se tem, ou a meu ver ideias erradas, e gostava que tu desse a tua opinião sobre isso, que é quando te dizem que o golfe é um desporto para velhos, estando tu na flor da idade, o que é que tu respondes quando as pessoas dizem que o golfe é um desporto para velhos? Olha, vou dar um paralelismo que não tem nada a ver, mas também dizem-me a mim que os cruzeiros são para velhos. Eu já fiz 2, quero fazer o 3º, o 4º e o 5º, que aquilo tem um ambiente fantástico, só fala quem nunca fez. Provavelmente. Exatamente. Porque eu algumas das pessoas que dizem, não, cruzeiros são para velhos, assim, mas já fizeste algum? Não. Então vai lá fazer escolhe um bom e depois a seguir diz-me se não gostaste. Eu acho que é um bocadinho parecido com o golfe também, que é, mas já jogaste? Sabes o que é que estamos a dizer? Já experimentaste? Porque eu no início do golfe eu achava, e disse há pouco, que era parado. E de facto é parado, mas também acredito que se quem gosta mais dinâmica, mais contacto, não é este o desporto. Nós não podemos só gostar de desportos A, B ou C, que era do cor-de-rosa se toda a gente gostasse do azul banana, sei lá, seja qual for. É a mesma perspectiva. É verdade que tem que haver adeptos para golfe, adeptos para kickboxing, adeptos para rallies, seja o que for. Mas dizer que é só para velhos é que me parece distorcida essa realidade. Até porque
nós vemos gente velha, gente com muitos anos, gente com poucos anos a jogar golfe e ambos a divertirem-se. Portanto, não é só para pessoas com maior idade. Sendo certo que também não é menos verdade que o golfe tem algumas condições que à partida nem toda a gente consegue estar disponível para. Não é que, e também por norma, essas condições são obtidas após alguma idade. Também é um facto. E é por isso que pode potenciar de alguma forma algumas pessoas com maior idade, com maior capacidade financeira, disponibilidade financeira para jogar o golfe porque fruto do seu enquadramento. Mas há outros desportos, e mais uma vez não estamos a falar só de pessoas de idade. Há desportos igualmente caros e que só... Equitação é um desporto caro, mas maioritariamente só andam lá jovens. Jovens, exatamente. Portanto, isto é tudo, é falsa a questão que se levanta que é o golfe só para pessoas de idade avançada. Não me parece normal. E eu acho que é espetacular e gostava de saber a tua opinião, termos esta possibilidade no golfe ou seja, nós não jogamos só com pessoas da nossa faixa etária, não é? Ou seja, no golfe, eu comecei desde pequenino, jogava com pessoas de todas as faixas etárias. Isto também é muito interessante no nosso desporto. É um desporto inclusivo, não é? Inclusivo no sentido flexível. Desde logo pela forma como foi inventado o handicap, não é? Porque potencia um fraco a jogar com um forte. Exatamente. E de alguma forma normalizar ou neutralizar esse ponto forte de quem é forte. E consegue pôr em competição alguém que é muito forte com alguém que é fraco como eu e estar a competir com ele, no sentido de tentar, pelo menos, eu posso ganhar um forte fácil decorrente de um handicap associado. Portanto, acho que é justo, acaba por ser justo e acaba por ser equilibrado. Bem como a nível das idades também é a mesma coisa. Já vejo pessoas com um excelente swing a tirar muitos metros e há pessoas cheias de força a tirar poucos metros, porque não é força, é jeito. É jeito, exatamente, técnica. E por essa realidade é técnica. Isso é tudo um desporto que ajuda a igualar e não a desigualar. Portanto, é tudo mais-valias de quem quer verdadeiramente experimentar e se ainda não experimentou e se identificar com este tipo de desporto ao ar livre, com técnica, com capacidade de concentração, com capacidade de estar focado e ao fim e ao cabo também ser físico, é um desporto fantástico. Exatamente. E a nível de sonhos golfísticos, se existem, há alguma coisa que tu gostarias de fazer no golfe? Um campo que gostarias de jogar? Há algo neste momento que tu gostarias de fazer? Verdadeiramente não, mas eu gostava de ir à Madeira em outubro ou em setembro. Porque ao fim e ao cabo tenho pessoas que eu gosto de estar com elas e por isso é sempre bom, digamos que é isso que me move um bocadinho, as boas companhias, os bons ambientes, os campos, verdadeiramente há campos fantásticos, em Portugal então incrível, basta estarmos banhados aqueles que são junto à costa, mas também não junto à costa, mas há, em Ponte Lima lembro-me que não tem nada a ver com a costa e só aqueles sobe e desce são fantásticos, mas também no Algarve aqueles com aquelas praias perto incríveis. Digamos que não há nenhum objetivo particular, mas é assim passar bons ambientes, passar bons momentos com bons ambientes e ter boas experiências. Exatamente. E como é que viste a tua experiência no ano passado? Tiveste a oportunidade de jogar um programa da PGA Portugal com profissionais. Como é que foi para ti a experiência de jogar ao lado de um profissional? Parabéns uma vez mais, e até mais uma vez o futebol também consegue ir buscar aí muitas das coisas, que é a aproximação dessas realidades de alguém que está no mais alto nível com aqueles que têm vontade de querer aprender um bocadinho mais. E, por norma, quando nós olhamos, sei lá, se vamos às estrelas imaginem o que é um miúdo que está, ou um sénior que está a começar a sua carreira, no sénior já não está a começar, mas uns miúdos que estão a começar a sua carreira e têm a capacidade de poder aprender com o Ronaldo, ou com o Messi, ou com quem quer que seja, que tem a sua competência, e conseguir pô-los um ao lado do outro a treinar juntos, são momentos únicos. Portanto, esta capacidade de iniciativa que vocês, parabéns por essa visão, de conseguir estreitar esta distância e potenciar e motivar essas pessoas a conseguirem estar umas com as outras e ter este exercício é único. Eu tive essa experiência, obrigado, porque ao fim e ao cabo acabamos por ouvir dicas que nos permitem evoluir, e eu acho que isso é fantástico e é único.
Sim, eu acho que e lá está, acho que Só joguei com o Hugo Santos o Hugo Santos e com o Ricardo Santos. e com o Ricardo Santos. Foi os dois. Exatamente. Que o Ricardo já ganhou no European Tour, não é? Portanto, é uma das grandes referências e foi fantástico ter-te lá a jogar com ele porque... Foi muito bom, tanto com um como com o outro. Um foi lá em cima em Montebello. Em Montebello, exatamente. E outro aqui no Oporto. Foi fantástico, tanto um como o outro. A humildade deles nos ensinarem a nós ou de nos partilharem connosco aquilo que sabem é incrível. É incrível. E eu notei logo, automaticamente, que o teu nível de jogo disparou logo que jogaste com ele. Não, mas tenho a certeza que, e fica aqui registado, tenho a certeza que um aninho o Artur Soares já vai estar aqui a jogar ao mais alto nível. Tem que ter aulas, isso não é fácil. Última questão que te coloco, e também um bocadinho lá para casa, que é se eu te pedisse para em 30 segundos convences alguém a jogar golfe. Como é que tu convencerías? Convenceria da forma de se procura um desporto com interação de melhoria pessoal independente, digamos, com não só físico, mas também emocional, porque acho que é muito abrangente o golfe. Não é só olhar para o físico, mas também para aquilo que é todo o corpo, toda a mente interligada entre si próprio, com a busca de um sucesso esse desportivo, neste caso em particular, mas também depois facilmente se transborda ou transporta para aquilo que é o bom controle emocional, de uma capacidade de liderança, uma capacidade de organização, uma capacidade de gestão de conflitos, porque ao fim e ao cabo em tudo isto nas nossas organizações ou naquilo que é a nossa profissão, em qualquer momento somos abordados com uma gestão de conflito qualquer entre um colaborador ou a necessidade, no caso dos líderes, de liderar bem a sua equipa, ou ter essa capacidade de visão e de escolher bem se vou pela esquerda, se vou pela direita. Tudo isto é capaz de ser transportado para a nossa carreira profissional, se não formos profissionais do golfe. E por isso é uma boa forma de conseguir desenvolver todas essas competências que, à partida, nós tentamos desenvolvê-las num ambiente de organizações. E eu acho que eu costumo fazer muito desses roleplays ou dessas realidades na arbitragem, mas também no golfe é possível de o fazer. O desporto é riquíssimo naquilo que são estas perspectivas mais curtas daquilo que nas organizações nós passamos, conforme eu disse há pouco, conflitos, lideranças, trabalho de equipa, e no desporto nós conseguimos ir beber muito essas realidades e conseguimos transpor para aquilo que são as organizações e aquilo que é, muitas das vezes, as dificuldades dos profissionais dentro das empresas. Portanto, se procuram a evolução pessoal, quer mental, quer física, podem encontrar no golfe uma boa realidade de o fazer e praticando, não sendo dentro do seu habitat normal. Exatamente. Que é as organizações podem vir ao golfe, divertirem-se, terem bons ambientes, terem boas refeições, bons passeios, bons campos, ao fim e ao cabo, bons convívios e ao mesmo tempo desenvolver todas estas competências pessoais que lhes vão permitir à partida, julgo eu, pelo menos a mim ajudou-me, fora deste ambiente do golfe, praticar também e pôr em prática estas aprendizagens. Exatamente. Meu caro, muito obrigado. Obrigado por seres um embaixador da nossa modalidade. Obrigado. E também pelas tuas palavras e pelo teu exemplo. É sempre um gosto receber-te em qualquer campo de golfe no país e nós também na PGA Portugal temos muito gosto em receber-te nos nossos eventos. Uma palavra para este senhor. Parabéns a este trabalho fantástico que tem vindo a ser feito por ti e pela tua equipa, seguramente. E espero que continues a desempenhá-lo da melhor forma conforme tens feito até agora. Parabéns. Muito obrigado. Obrigadíssima. E obrigado também a quem esteve lá em casa a ver-nos. Isto foi mais um episódio do Mais do que Golfistas. Espero que continuem aí desse lado, que nós certamente continuaremos aqui. Muito obrigado. Mais do que golfistas,